Olá, pessoal. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, começando o programa mais importante do rádio brasileiro, transmitido pela Rádio Metrópole FM 101.3, pelo YouTube metro1.com.br, pelo canal Bob Fernandes. E vamos começar aqui saudando os participantes, começando pelo querido Jânio de Freitas. Jânio, olá, como você está? Tudo indo, principalmente mal. Pois é. Sérgio Augusto. Olha, eu estou até agora, eu fico acompanhando essa guerra de narrativas, desculpa o uso da palavra narrativas, que virou um clichê, mas esse jogo de um joga a culpa no outro, essas brigas semânticas, narcoterrorismo, se essa expressão é adequada ou não, as tentativas de entendimento que não vão se processar. Eu estou assim perdidão no meio dessa confusão toda. Pois é, Bob Fernandes. Olá, Bob, como vai você, amigo? Vamos indo, né, meu querido? E eu, ouvindo o que o Sérgio falou, a gente constata que o Brasil está doente. Que tem coisas nisso tudo que são indiscutíveis. Todo mundo sabe que tem bandido armado, que você tem que ter enfrentamento de vez em quando, a depender, mas todo mundo sabe como é que se faz isso e como é que não se faz. E quando as pessoas começam a debater como se não tivesse uma pilha de mortos que você nem sabe quem são. Eu pergunto se alguém sabe o nome de um dos 121 mortos. Ninguém sabe o nome de nenhum, mas todo mundo já tem convicção absoluta. Então, Jânio, eu queria começar com você. Diga aí. Não, esse assunto não é abordável com facilidade, não. É muito chocante, é muito doloroso, mas surpreendente não é, não. É o desdobramento do que vem sendo feito longamente, apesar de se saber com bastante segurança o que pode ser um modo de abordar com inteligência, com eficácia, esse problema imenso da traficância e da criminalidade em torno dela. Houve no Rio uma experiência que deu muito certo. Foi um espetáculo nacional, aliás, o dos traficantes fugindo no dia em que a polícia retomava o território do Alemão, do Complexo do Alemão, e a partir dali foram criadas as unidades da polícia nessas comunidades, e houve um trabalho muito bom, e com resultado mais do que isso, um resultado excelente durante certo tempo, porque os políticos não têm maior interesse em tocar essa coisa corretamente para frente. O espetáculo repentino de violência, de caça a bandido e tal, isso é que interessa a eles, porque chama a atenção. É perfeitamente perceptível o interesse ou os benefícios esperados eleitoralmente pelo governador Cláudio Castro com essa operação aí brutal, com esse horror, porque segurança hoje é, em todo o país, um dos principais, quando não é o principal, quesito de preocupação da população.
Então, trabalhar uma campanha eleitoral em cima disso, com promessas formidáveis, como fazia aí de maneira até cômica aquele Witzel, que era ex-fuzileiro naval, ex-juiz, e teve um sucesso enorme com a campanha que ele fez de tiros na cabecinha e coisas do tipo, comemoração de pessoas mortas porque eram acusadas, eram suspeitas de tráfico. Então, é muito, muito mais doloroso saber que há um tratamento, uma retomada, mas essa retomada não interessa aos candidatos a vereador, a deputado, a governador, porque não tem um chamamento ao eleitorado. Há um primeiro momento, depois a coisa arrefece, porque há todo um trabalho de montagem desse sistema de repressão ao tráfico. Eu acho, inclusive, nós estamos dando. Sempre esperar que isso aconteça mais uma vez, como aconteceu nos últimos dias. Só varia o número de mortos, né? Varia o número de mortos, varia ligeiramente o mandante, que em termos de categoria funcional não varia, e nada a fazer. Sofrer esse horror, lamentar isso, são carandirus com outra forma. A céu aberto. É isso mesmo. Carandiru a céu aberto, boa percepção. Jânio, você tocou aí num ponto Não fundamental. dão nada como Carandiru, não dá para quem manda e para quem pratica. Mas o que acontece, uma coisa que Jânio falou aí que eu acho fundamental, é de a população está carente de segurança. Então, Claro. quando acontece um absurdo como esse, ela aplaude, porque diz, olha, não tem outra alternativa, ninguém oferece outra alternativa que tire esse clima de insegurança que eu vivo. Eu tenho conversado às vezes com os dirigentes, o governador, o pessoal da área de segurança, e não adianta nada você chegar aqui e dizer, houve uma queda nos crimes, tal tipo de crime, 10%, 8%. Sumiu para mim também. Ninguém acredita nisso, porque a sensação de insegurança é real. E isso realmente, vai ser o filé mignon da próxima campanha eleitoral. Mas tá aí. Mas prossigamos. Diga, Sérgio Augusto. Sérgio, você andou também nas redes sociais suas, eu estou acompanhando e vendo. Diga aí. Seu som tá picotado, Mário. Aí tá complicado. Se tá picotado, na hora que não entra e tal. Tá sem som, Mário. Tá sem som? Sem som? Agora voltou. Tem, Tá? antes estava picotado. Vocês preferem picotado ou integral? Tem que dar risada, né? Porque, pô, esse negócio dessa tecnologia às vezes é uma merda. Isso só serve para atrapalhar. Diga, Sérgio Augusto, fale. Nossa. Mário, Diga. eu acho que é óbvio que todo mundo sabe que tem que ter enfrentamento o narcotráfico. Todo mundo sabe que ali tem no máximo, além de soldado, um cabo.
Todo mundo sabe que, por exemplo, a máfia dos combustíveis é o que financia o narcotráfico no Rio de Janeiro. Então, você jogar 2.500 policiais no meio de duas comunidades, sabendo que os caras estão fortemente armados, é inevitável que vai ter aquilo ali. E é claro que quando você tem as pessoas que estão lá sob julgo dos narcotraficantes, como em Salvador, como em Belém, como em qualquer lugar, elas querem resolver o problema. Agora, o resultado, a gente tem que ver o resultado a partir dos fatos. Então, eu queria começar pelos fatos. O Danilo tem aí uma foto que mostra o seguinte: eu não sei se o Danilo tem aí, o governador Cláudio Castro expôs o seu palanque de sangue às 6h07 da terça-feira. Estava começando a ação. Eu acho que o Danilo tem um conjunto de. Olha ali, ó. Governo do Rio de Janeiro, 6h07. Quer dizer, está começando, a intenção é muito clara, que quando está começando ainda, como se a bandidagem não tivesse rede social e não tivesse acompanhando e não soubesse o que você está fazendo. Está ali toda a descrição da operação. Querendo lembrar que na terça-feira que vem, o senhor Cláudio Castro será julgado no TSE, o que pode levá-lo ou não à perda de mandato por conta daquele espetáculo de milhares de pessoas tirando dinheiro ao mesmo tempo no banco na eleição de 2002. Então você tem não é possível que o governador não tenha lembrado que na terça-feira, daqui a menos de uma semana, ele terá um julgamento no TSE. Então, esse palanque começa assim, com a publicidade do que estava acontecendo. Para pegar lideranças, está dito ali. Lideranças onde? Na Vieira Soto, na Barra da Tijuca, onde é que tem liderança ali? Ali você tem bandido armado, mas você não tem liderança. Aonde é que nessa operação foram pegar quem paga, quem financia? Então, deixa eu continuar. Na Alerj também tem. Os matadores, os caras que ordenaram a morte de Marielle estavam na Alerj. E há pouco foi preso, e o Danilo tem aí também, Danilo, o deputado T.H. Joias. Preso, acusado como ser fornecedor de armas, exatamente de quem? Do Comando Vermelho. Com quem ele está nessas fotos? O deputado acusado de ser o fornecedor de armas do Comando Vermelho. Está abraçado ao Assim seu como o aliado, governador. ao seu aliado, governador Cláudio Castro. Esse cidadão foi preso há pouco tempo, deputado estadual da Alerj, acusado de ser fornecedor de armas de guerra ao Comando Vermelho. Ok? Então, continuemos. O Serviço de Inteligência do Rio, que segundo a polícia trabalhou 1 ano no planejamento e meses nisso, não alertou o governador em nenhum momento que o alvo, o Comando Vermelho, comprava armas exatamente do TH Joias. Então eu pergunto, que inteligência é essa? Tinha entre os assassinos, 121, tinha assassinos entre os 121 mortos na terça-feira? Claro que tinha assassinos e meio aquilo, os caras com armas daquela potência, com aquilo tudo, é claro que tinha. Mas é preciso falar de contexto quando está se falando em assassinos e crime no Rio de Janeiro. O Queiroz, por exemplo, tinha acusação de um assassinato. Queiroz é aquele que mandava cheques para a dona Michele Bolsonaro. O crime dele prescreveu depois de 20 ou 21 anos porque não foi julgado. Queiroz acusado também pelo Ministério Público de estar junto o inquérito das rachadinhas. Na quarta-feira passada, Flávio Bolsonaro, que é senador do Brasil, respondeu a um post do secretário de Defesa dos Estados Unidos, certo Pitt, alguma coisa, que está atacando embarcações no Mar do Caribe, e convidou o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Vocês não gostariam de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Isso na semana anterior, o senador Flávio Bolsonaro. Esse discurso do narcoterrorismo. Então vamos a alguns fatos e contexto e parceiros. Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual,
no Rio, é bom lembrar, porque a gente lembra o contexto da criminalidade no Rio de Janeiro. Deu emprego para a mãe Raimunda e a mulher Daniele de um assassino, o capitão Adriano da Nóbrega, que morreu fuzilado aí na Bahia, Mário. O capitão Adriano chefiava o escritório do crime, pistoleiros acusados de 19 assassinatos. E o hoje senador Flávio, além de empregar a mulher e a mãe do assassino, condecorou o assassino com a medalha Tiradentes, e não só, dentro da prisão. Foi entregar dentro da prisão a medalha. E 4 dias depois de um assassino, chefe do escritório do crime, ter sido preso, o então deputado Jair Bolsonaro foi à tribuna da Câmara elogiar o capitão Adriano. Já que nós estamos falando de assassinato e de crime organizado no Rio de Janeiro, vamos recordar os fatos. O pistoleiro Adriano, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, era sócio de Queiroz, com a rachadinha que vinha do escritório do deputado Flávio, segundo o Ministério Público do Rio, e participava de uma construtora ilegal na zona oeste do Rio de Janeiro. 2 dias depois dele ser fuzilado no Rio, o general Braga Neto, que depois seria chefe da Casa Civil, 2 dias depois, deixou o alto comando do Exército para ser chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Foi depois ministro da Defesa, foi candidato a vice, copilotou um ensaio golpista e hoje está condenado. Né? Vizinho do condomínio da Barra era o sargento Rony Lessa, assassino de Mariela, vizinho do Jair Bolsonaro. Segundo o depoimento e testemunha, foi ele quem devolveu os bens de Bolsonaro, uma pistola Glock e uma moto, que foram roubadas em julho de 95. Uma moto e uma pistola Glock. Voltando ao massacre de agora, o governador disse que a operação com 121 mortos foi um sucesso. Ontem ele recebeu no Rio os governadores Caiado e Tarcísio, da direita. Tarcísio tem o seu SS Derrite, que matou 16, foi investigado por matar 16. Castro e Caiado e os governadores da direita são contra a PEC da segurança que está no Congresso para ser votada exatamente em relação a esse assunto, criminalidade de facções. São contra por quê? Porque cada um quer ter o seu exército particular e não abre mão disso. Lembremos Desde de abril. Desde isso, abril. desde abril. Lembremos de Caiado na reunião inaugural sobre esse tema com o presidente, com o ministro, etc. Na minha polícia, ninguém mexe. Onde foram se reunir com Cláudio Castro. Ano passado, Cláudio Castro, o governador, gente, foi indiciado pela Polícia Federal, suspeito de desviar recursos de programas sociais quando era vereador e vice-governador. O inquérito foi trancado pelo ministro do Supremo, André Mendonça, e arquivado por Castro ter foro privilegiado como governador. Durante a campanha de 2022, Castro teve momentos de celebridade depois de uma delação e um vídeo. Seu ex-assessor, Marcos Vinícius Azevedo da Silva, disse ao Ministério Público que Castro teria recebido propina em diversas ocasiões, inclusive quando já era vice-governador. Em julho de 2024, a Polícia Federal indiciou Castro por suspeita de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Isso que o André Mendonça trancou. Vinícius disse que o hoje governador guardava dinheiro da propina numa mochila. Há um vídeo mostrando Castro entrando no elevador com certo Flávio Chadu, dono da Servilog, que tinha contratos milionários com o governo do Rio. Chadu foi preso no dia seguinte. Nesse vídeo, Cláudio Castro está de camisa branca no elevador com a mochila na mão. Cláudio Castro, esse bravo combatente de... Aí, olha o vídeo aí. Esse vídeo aí. Delator diz que Cláudio Castro, é uma imagem da Globo News, recebeu 100 mil em propina. Diante da repercussão e de tudo, o hoje governador explicou que era uma mochila cheia de chocolates, que ele tinha visitar um amigo.
É possível que esses chocolates tenham sido comprados naquela loja que o Flávio Bolsonaro Do tinha no Flávio shopping, que ele Bolsonaro. disse que explicava a origem da fortuna dele. Não a origem da fortuna para comprar uma mansão com 5 milhões em Brasília, porque ali, segundo ele, foram seus honorários advocatícios. E por fim, ontem ou anteontem, nessa história toda, foram presos no Rio de Janeiro, Jânio, 118 armas. 93 dessas armas eram fuzis. Rony Lessa, vizinho dos Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, tinha 117 fuzis em casa. Rony Lessa que matou Marielle Anderson. Então, em casa, na Vivendas da Barra, já que nós estamos falando de violência no Rio de Janeiro, o Rony Lessa tinha mais armas do que todos os que foram presos ontem, segundo o secretário de Segurança, numa área de 9 milhões de metros quadrados. Então, discutir criminalidade no Brasil ou no Rio de Janeiro, sem levar em consideração o que é tudo isso, de onde vem, até onde chega. É claro que ninguém vai ficar a favor. Ah, não, tem que tratar com luvas de pelica se você está enfrentando. Como se dá um enfrentamento? Como foi feito o planejamento? Por que o governador que confessou não chamou forças federais para atuar? Porque queria faturar politicamente. Ponto. Claro. E isso tem que entrar no cálculo do debate que a gente está fazendo. O que acontece? A extrema-direita, com aquela habitual, aspas, narrativa, tenta jogar em cima de quem está querendo discutir com seriedade o caso. Ah, é defesa de bandido. Não é defesa de bandido, é quem são os bandidos? Quem são os chefes dos bandidos? Onde eles estão? Isso impede que a polícia haja. Não estão nas comunidades. Lá está soldado armado. É. E se tiver aí, se já tiver recuperado o vídeo do Ottoni de Paula, seria importante ouvir, porque aquilo ali é insuspeito vindo de quem vem. Porque ele não é da, aspas, esquerda que defende direitos humanos. Então eu não sei se esse vídeo já está recuperado. Se não tiver, a gente manda, tenta de novo. Daqui a pouco. Agora, Bob, uma coisa que eu gostaria que a gente aprofundasse aí também com Jânio e Sérgio, é essa coisa de que, tudo bem, isso que você falou é rigorosamente verdade, tá aí na cara, mas o real é que nós estamos indo para uma eleição e grande parte da população diz, não, é assim mesmo, que é melhor do que fica. Pelo menos aqui na Bahia tem esse negócio. Ninguém está ouvindo lá, então a gente vai ter que parar o programa. Não, agora voltamos a ouvir. Aí tá demais, viu? Não, porque fica entre não ouvir e picotar. Quer dizer, mas agora está ok. Pois é, eu fico muito irritado. Proponho que nós aprendamos Diga, a linguagem dos sinais. Libra. Porque com voz não funciona. Então a internet com voz não dá. Sim, então, mas eu quero voltar agora que vocês estão vindo. Eu gostaria que útil. Eu quero que a gente volte. A gente tente voltar a esse aspecto que Jânio ressaltou, que é que grande parte da população brasileira sofrendo da insegurança na sua vida, acha que pelo menos está se fazendo alguma coisa. Ponto. E é isso que está na cabeça. Aí a gente tem que lembrar, Mário, que a direita, a extrema-direita, o centrão no Congresso se recusou a impor taxas sobre bets e fintechs que comprovadamente financiam o crime organizado. Por exemplo, financiariam o SUSP, né? Quem financia isso, gente? Eles sabem quem financia. A PEC da segurança está onde? No Congresso, desde abril. Isso tem que ser dito e repetido e repetido. O que é a PEC da segurança? É uma junção das forças estaduais
com coordenação do governo federal, que tem tropas, que pode usar Força Nacional, Polícia Federal, que pode pedir ajuda ou não pedir ajuda institucional a Forças E, Armadas ou não. sobretudo, das inteligências. Inteligência é isso. Por que os governadores não topam? Por que o Cláudio Castro não comunicou oficialmente, não pediu ajuda ao governo federal? Porque queria Para faturar ser o política. dono da operação que ele achava que ia ser um sucesso. Porque O na plano terça-feira. seria ele Um sozinho. show mediático. Porque na terça-feira vai julgar se ele mantém o mandato ou não por conta de acusações de coordenar, junto com o presidente da LERJ, uma coisa fantástica, que era milhares de pessoas indo tirar dinheiro ao mesmo tempo nos bancos na eleição de 2022. É por isso que não avisou, para faturar politicamente. Não, tivemos Bob, Tivemos tudo um- bem, Bob, mas acontece o seguinte, rapaz, isso é que nós achamos, nós quatro, Por isso que nós e por uma isso estamos parte da população, mas a grande parte não vai nessa. É isso que eu estava querendo que a gente, sabe, que é isso aí tá mais do que evidente, tem vídeo, tem foto, tem tudo. Mas tá evidente para nós, Mário. Mas quem é que está dizendo isso? Você Sim, tá ô, Bob, tá certo, mas acontece que a gente tem que ir um pouco mais embaixo, rapaz, tentar ver como, porque senão nós ficaremos isolados da maioria da população, porque olha pra gente e diz assim, não, vocês são cara de esquerda, estão aí para defender Mas, ô, Lula, Mário, e não sei o que, vamos- não é isso, rapaz. Então vamos discutir isso. Você tem medidas no Congresso, foram tomadas? Não. Tem um acordo proposto ao governadores, toparam? Não. Tem as pessoas que financiam, estão sendo atacadas? Não. Fora isso, é só chamando os céus. E tivemos a Operação Carbono Oculto, É que isso. foi o oposto disso tudo. Ou, Certa- ou as propostas existem. Outra coisa, existe o complexo do Alemão que o Jânio citou em 2010. Houve ali uma ocupação do Estado que pela primeira vez entrou ali e em outros locais. Continuou? Não. Se o Estado não está nunca nos lugares e só entra quando vai dar tiro, é claro que a população vai achar legal. Pô, pelo menos está fazendo alguma coisa. Agora, quais são as causas disso? O que nós podemos fazer a não ser discutir as causas? Quais são as causas, além da óbvia desigualdade e da miséria? Cadê o Estado no Rio de Janeiro? Está lá em cima do Complexo do Alemão? Está na Penha? Não está. Aí em Salvador, está lá nas quebradas? Tem lá escola pública, tem posto de saúde? Não tem. O que tem? A polícia entra dando tiro. O cara que está lá sozinho, acuado o tempo todo, vai achar legal. É isso. Agora, não tem solução mágica. A solução é a seguinte: o que a sociedade quer? Quer tiro? Tudo bem, vai ter tiro, vai eleger o Cláudio Castro senador. O Nicolinha Ferreira, Mário, ontem disse que ele é a favor da chacina, que foi a grande chacina e que isso é o futuro. Eu pergunto ao Nicolinha Ferreira, o seu primo irmão foi preso com 30 quilos de maconha como narcotraficante e com cocaína. O Nicolinha Ferreira é a favor da chacina contra o primo dele, primo irmão, companheiro de parcerias noitadas? É isso. Se o cara vai lá e fala isso, você pergunta para ele, mas meu amigo, você é a favor de chacinar o seu primo? Necropolítica. Agora, o que nos cabe fazer? Discutir as causas são claras. Não combatem quem paga, não permitem que a PEC da segurança, que é para exatamente combater, avance no Congresso. Quem não permite? Os deputados do Centrão, a direita, não quer. Não permitem que seja cobrado, taxado ao menos, fintechs e bets que estão financiando e lavando o dinheiro do crime. Qual é a solução mágica que pode ter fora isso? Não vejo. Para prejudicar ainda mais essa discussão e essa ocorrência toda no ano eleitoral, porque já estamos em 2026, né? E isso facilita muito o jogo acusatório, sabe? Do empurra. É eleitoreiro, tudo é eleitoreiro, então você não discute mais nada. A naturalização da cobertura disso me espanta. Eu via os sites, tem óbvias opiniões. Walter Maierovitch disse isso é terrorismo de Estado, outro diz, mas a cobertura é como se fosse um desfile de carnaval sobre escolas de samba que não são as nossas. Assim, mas ali atirou, matou. Cadê a posição real
dos meios em relação a essas coisas todas? Ah, ou é a favor ou é contra, mas diga, pô. Fica todo mundo no muro ali sem querer se. Ah, não, vão dizer que. Não sabem os motivos disso tudo? Bom, eu ouvi um comentarista dizer que foi uma operação bem sucedida e necessária. É. É que ninguém quer. Mário, na verdade, ninguém quer enfrentar. O cara vai te chamar de defensor de bandido, não sei o quê. Vai É. continuar chamando, cara, porque ninguém é defensor de bandido, coisa nenhuma. Só não é estúpido, burro. Quem comemora 121 mortos ou é psicopata ou não está entendendo nada. Não importa que eles sejam bandidos. Tá, vai morrer, claro, no confronto. Agora, tem que se discutir quais são as causas disso ter acontecido dessa forma. É razoável, sem que se tenha forças federais, você jogar 2.500 policiais para cima de duas comunidades? É óbvio que vai dar nisso aí. Deu. Agora, Bob, essa é sua opinião de Sérgio, Claro. Jânio, peraí, e minha. Mas não é a maioria da população. Aí é que a gente tem que também entender. Porque senão a gente fica só nesse discurso que não atinge. Porque o objetivo disso é evidentemente político-eleitoral. Ponto. Tá. A gente mostra isso tudo, fala, mas acontece que no próximo ano nós teremos eleição. E isso vai ser o prato principal dessa eleição. E não vai adiantar a gente falar de rachadinha ou de fulano, beltrano. Não adianta, porque quem sente a insegurança e o povão sente no Claro. Brasil todo, não é? Não quer saber disso. Eu quero alguém que resolva, seja da forma que for. Mas eu quero que alguém resolva. Então, a gente não pode ficar só, no meu entendimento, é claro, ficar só nessa coisa de mostrar o que há de falso, de mentiroso, de político vagabundo, de falta de respeito mínima às populações pobres da periferia. Pronto, tá. Mas e daí? E daí? Se a Mas, maioria ô Mário, continua achando isso, nós vamos caminhar celeremente para governos de extrema-direita dominando o Brasil e os principais estados. Mário, nós jornalistas, além de a gente apontar as causas e as soluções possíveis, eu não imagino o que eu possa fazer além disso. O meu Isso que eu ia papel dizer, Bob. O Você meu me roubou a papel é, palavra. o meu papel é apontar causas e consequências e quem está mentindo e por que não votam. Agora, fora isso, só se eu pegar uma arma e for lá dar tiro Não, também. não, não, não. Não, mas, Bob, tem o seguinte, peraí. Quando a Eu- gente insiste muito em mostrar coisas que as pessoas sabem e não acreditam, ah, aí é que o que a gente fala vai para o espaço. Eu acho sim que a gente tem que fazer, o nosso papel é esse. Mas a gente eu acho que tem que aprofundar um pouco mais por que e como essa população, na sua grande maioria, apoia esse tipo de massacre hediondo. Não dá para qualificar. Jânio, por favor, quero ver essa voz sua e sua experiência. Eu acho que vocês dois dizem verdades e levantam questões muito percussientes, muito corretas. Mas, olha aqui, a gente pode ter uma visão pontual e, no entanto, de amplo horizonte. O Bob citou o Queiroz, aquele sargento que recolhia dinheiro e repassava, dinheiro ilegal e repassava aos Bolsonaro e a Madame Michele. O Ministério Público seria estrutural e culturalmente, funcionalmente, o órgão mais confiável, mais preparado do ponto de vista técnico para explicar o que é que se passava ali, quem eram os operadores daquela tramóia de dinheiro para lá e dinheiro para cá. Então.
Passaram-se 4 anos, já temos mais 3 a somar aí, e o caso simplesmente, depois de muitas confusões, de fulano é que vai chefiar a investigação, o promotor não sei quem, a promotora não sei quem, e a chefe disse, e a chefe, e o promotor e tal, e as vozes foram se apagando. O que foi que deu aquilo? Cadê aquele processo? O Ministério Público do Rio de Janeiro não tem nada a dizer sobre o sumiço daquele processo. Não houve o episódio, não houve o caso, o fato. É O isso. país inteiro não ficou sabendo daqueles fatos. A Madame Michele não recebeu um cheque injustificável. Foi primeira-dama durante 4 anos, tranquilamente. É louvada agora como possível candidata do bolsonarismo a nada menos do que a presidência da República. E o Ministério Público do Rio de Janeiro? Ministério Público, portanto, representante autorizado da população, do público brasileiro. Agiu em nome do público para esclarecer aquilo. E agora? Pode-se confiar em que o Ministério Público leve adiante e apure alguma coisa a respeito do tráfico, a respeito do que chamam de facções, a respeito das ordens de matança, de invasão e carnificina? É esse Ministério Público que vai apurar? Não apurou uma coisa que a imprensa excepcionalmente tinha se disposto a apurar, e apurou, publicou valores recebidos pela Madame em dinheiro, em cheque, em dinheiro, não sei quanto apareceu a mais na conta e tal. Isso não deu em nada. O Ministério Público é a instituição que já no nome tem a maior responsabilidade na apuração e em levar essas questões ao seu fim, mas o seu fim legal, o seu fim cumprida toda a trajetória que a moralidade pública, a vontade pública e o interesse da sociedade indicam. Olha, eu vou Jânio, pegar uma questão bem simples. Qual a dificuldade de se bloquearem os celulares dos traficantes, dos bambambãs que estão presos? Que segurança máxima é essa dos presídios? Eu nunca vi uma explicação convincente. A gente só ouve que dizer, depois do fato ocorrido, que as ordens foram dadas a partir de celulares do chefe do tráfico e tal lugar, no prisão de segurança máxima, no presídio e tal, papá. Isso é uma questão tão elementar, isso não resolve isso, as outras coisas são mais complicadas ainda, né? ainda o que o Jânio falou. Jânio, só para lembrar, o trabalho da família, que é o meu papel, é lembrar o trabalho da família Bolsonaro para desmontar a investigação do Ministério Público no Rio de Janeiro, removendo procuradores, mudando gente de lugar. Lembra disso? Foi ali que você vai mexendo, impedindo que ande. Então, nesse acúmulo dessas coisas todas, vai se chegar a isso. Agora, eu não sei qual seria a solução mágica, a não ser uma reforma do sistema de segurança, que é o que está proposto. Agora, a população vai esperar por isso? Obviamente não, que é o que o Mário está falando. Não vai esperar por isso.
Mas Zé, não parece vejo que outra parece que agora nós vamos poder assistir o vídeo. Bote aí por idade, vamos ver se vocês, esse vídeo todo é mundo ótimo. ouve. Quem está falando aqui é pastor! Quem está falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Da esquerda. Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. E sabe qual é o meu pânico? É que ele é preto. E ontem eu tive... Bob, você pode fazer um resumo aí da história para... Esse é o Ottoni de Paula, como ia dizendo, um deputado que era da extrema-direita durante o governo Bolsonaro, que participou de lives com o Roberto Jefferson dizendo barbaridades. O que ele está dizendo ali é o seguinte: eu sou um pastor e ontem eu perdi 4 dos meus jovens fiéis dentro da comunidade que nunca pegaram no fuzil. Isso acontece porque eles são pretos. E qualquer jovem preto que corre quando a polícia entra vai ser morto. E vai ser morto porque é preto. Só que isso também, Mário, não adianta dizer, porque não adianta, porque as pessoas vão dizer que tem que matar. E eu não sei o que dizer diante disso, quando as pessoas dizem que tem que matar. Eu apenas fico absurdamente impressionado com isso. Se um cara que está dizendo que ele é um pastor, que 4 jovens evangélicos foram mortos sem nunca ter pego no fuzil, o que dirão? Não importa. É isso. Então o que me espanta é esse não me importa, e a gente tem que ficar, aspas, acuado, porque a extrema-direita tem que estar dizendo que tem que matar. A torta e a direito. É óbvio que no confronto com bandido, você não vai morrer, você vai matar. Mas é assim que se faz? Se a gente admite que é assim que se faz, acabou. Pois é, pior que é isso mesmo. Mas vamos lá. Quem vai dar uma opinião agora, participar, vamos lá, Sérgio Augusto, Jânio. Ontem teve a reunião no Rio de Janeiro, né? Uma tentativa, já que não conseguiram fazer andar a PEC da segurança e houve esse desentendimento todo nessa questão, ontem teve uma espécie de mini tentativa. O ministro Lewandowski foi ao Rio de Janeiro encontrar com Cláudio Castro, evidentemente um encontro que não foi feito com boa vontade, né? Diante da repercussão, e combinou-se alguma coisa tipo um ensaio de vamos trabalhar juntos. No que isso vai adiantar, eu não entendo. Eu entendo que o que você tem que cobrar é que se vote no Congresso uma PEC de segurança pública que dê ao Estado poderes para coordenar com os estados o enfrentamento disso tudo. E com a participação da Receita Federal. Tudo bem, mas quem decide no Congresso se algo vai ou não vai à votação agora ou não está preocupado, ou pelo menos não demonstrou até hoje nenhuma preocupação com esse tipo de problema. Se mataram 121, 91, 67, não interessa, não é isso. O que é que eu vou ganhar se ponho em votação ou se não ponho em votação? Esse é o problema que se põe com toda a evidência ao Hugo Mota e ao Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, sendo o do Senado presidente também do Congresso.
E o que interessa, a essa altura, é preservar o discurso da segurança para a disputa eleitoral. Não interessou ao Hugo Mota, não interessa ao Alcolumbre, ao PL, ao MDB, ao PSDB, a não sei quem, sequer discutir a questão da segurança agora, no Congresso. Muito menos interessará votar, aprovar o plano de segurança estrutural proposto pelo governo por intermédio do ministro Lewandowski. Um plano que começou com o Flávio Dino como ministro da Justiça, o ministro Lewandowski deu continuidade, concluiu, fechou e entregou. E daí em diante, nada caminhou. Não, é exasperante, é Agora, porque nós estamos dizendo coisas que teríamos dito talvez em abril, maio deste ano, Ou há quando não 10 foi anos. essa. Ou há Ou há 10 10 anos. anos. Quer dizer, a nossa conversa, ela é, sabe, parece um looping, porque nada muda, só muda o número de mortes, sendo que E, e, agora foi até espantoso. e não muda, Jânio, o que você está dizendo, porque eles são os beneficiários. É isso. Eles não querem mudar porque eles são os beneficiários. Se a Beth está pagando campanha e não paga e está ajudando, se o Flávio Dino botou o pé na porta no orçamento secreto, além do fundo de 4 bilhões e 900, precisa de dinheiro para financiar a farra o ano que vem. Quem está pagando? Quem é que está lavando dinheiro em Bet, lavando dinheiro em fintech? Exatamente os beneficiários. É isso. Agora, qual é a solução? É a pressão para que o Congresso vote. Talvez agora, com essa pressão toda, a depender do rumo que a aspas, quem ganha na narrativa, vai votar ou não vai votar. O que foram fazer os governadores da direita ontem no Rio de Janeiro? Exatamente uma barragem política para defender o seu discurso, que é esse discurso que você está dizendo que querem usar o ano que vem na eleição. Agora, o cidadão em casa não está nem aí. E o que eu posso fazer? A não ser o dizer Tarcísio isso. de Freitas e o Caiado, de Goiás, governador, berraram com uma presteza, com uma rapidez em relação ao plano da segurança nacional, como raramente se vê. Foram irados numa fração de segundos, já estavam berrando contra e levantaram os outros governadores da direita e desse chamado centro-direita, essa bobagem, contra o plano de segurança proposto, o plano de operação integrada das polícias estaduais, plano depois detalhado também num plano seguinte, que é o anti-facções, que também fora do interesse. Então, quando falam do ministro Flávio Dino, a propósito de emendas, da bandidagem das emendas, é para discutir a possibilidade de aplicar o impeachment no Flávio Dino, É. tirá-lo do Supremo Tribunal Federal. Fazer o quê? Do meu ponto de vista, derrotado, seria o papel da imprensa brasileira, do jornalismo brasileiro, midiático, impresso, vocalizado, o que for, mostrar esta realidade como um processo de educação política. Isso. Não é mostrá-la para pôr ninguém na cadeia. Isso é papel do judiciário. É obrigação da imprensa, seja qual for o meio, sob esse nome imprensa, de informar didaticamente a população sobre a sua própria realidade.
aquilo que ela não tem condições de saber de si mesma. É o que nos cabe. E nessa hora, o cálculo que estão fazendo ao relatar apenas tecnicamente o que aconteceu, com medo de ir contra a maré que quer sangue, não funciona. Não funciona. Pague-se a conta de estar na contramão. É isso aí. Os caras não estão votando, não querem votar, não estão nem aí. E a população, obviamente, quer um resultado imediato. O que nos cabe é dizer o que está acontecendo. Agora, eu não estou vendo, eu estou vendo um equilíbrio, uma busca do equilíbrio nas narrativas, etc. Não tem equilíbrio. Uma coisa são os fatos, outra coisa são as causas. E qual é quando querem, tomam posição em editoriais, fazem editoriais nos telejornais. Qual foi o telejornal? Qual foi? Nada. É tudo mostrar os fatos. Por quê? Porque não querem ficar contra a opinião majoritária do momento. Bem, aí cadê a função nossa? Não, tem muita gente dizendo que vários dos deputados chegaram a confessar a amigos que não se metiam na aprovação da PEC porque tinham medo de retaliação de bandidos, né? Tinham medo. Quem é que tem medo? Pois é. Eu não ouvi. Não, tinham receio de sofrer qualquer tipo de retaliação ou perseguição, o que diabo seja, da parte dos bandidos. Não votaram na PEC, eram contra a PEC, ou nem deram bola para a PEC, não queriam se meter com isso. É. Pois é, Pilatos também já deu o exemplo. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo aqui. Hoje tem reprise no canal Bob Fernandes. Amanhã tem reprise na Rádio Metrópole e também no nosso YouTube, metro1.com.br, 19 horas, no canal Bob hoje também às 19 horas. Um abraço para vocês. Pois é, momentos difíceis, mas estamos aqui, vamos continuar na luta. Jânio, Sérgio e Bob, mais uma vez, obrigado e até a Um próxima. abraço. Um abraço, Mário, Jânio, Sérgio. Sigamos na luta. Isso, valeu. Tchau, pessoal. Intervalo comercial.